Boa noite. Boa noite. O primeiro-ministro de Israel promete retomar a guerra se os terroristas do Hamas não libertarem mais reféns. As tarifas anunciadas por Donald Trump ameaçam afetar muito mais do que os setores de aço e alumínio. E provocam críticas da União Europeia, do México e do Canadá. No encontro em Paris, líderes mundiais divergem sobre os caminhos da inteligência artificial. Brasileiros denunciam quase 200 crimes por dia cometidos na internet. O aumento na percepção de corrupção piora a posição do Brasil no ranking da Transparência Internacional. O Rio Grande do Sul enfrenta o 10º dia de calor extremo. A maior medalhista olímpica brasileira volta a treinar com a seleção. O Jornal Nacional está começando. Nas últimas 24 horas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atraiu as atenções e a revolta de chefes de Estado mundo afora com a decisão de taxar as importações de aço e de alumínio. Desde o anúncio das tarifas, economistas passaram a analisar as possíveis consequências dessa medida e mesmo se ela vai, de fato, atingir o objetivo dela: revitalizar um setor da economia americana que, há anos, tem perdido projeção no mercado global. Um dia antes das eleições americanas de novembro do ano passado, o Jornal Nacional visitou o estado da Pensilvânia. Dá para ver como esse já foi um dos lugares mais ricos dos Estados Unidos. Dali saíam o carvão que alimentava locomotivas e o ferro e o aço que faziam armas para a Segunda Guerra Mundial. Abasteciam toda a indústria e fizeram os Estados Unidos ultrapassarem o Reino Unido como maior economia do mundo. Hoje, o cenário é muito diferente. Muitos rios estão mortos com a contaminação de uma indústria que entrou em declínio profundo. Por que isso aconteceu? O Japão foi devastado na Segunda Guerra Mundial. Depois da bomba atômica, quando começou a se reerguer, o país investiu em maquinário novo para mineração. Mesma coisa com a Alemanha. Isso fez com que pudessem extrair ferro para fazer aço a custos mais baixos. Do outro lado, os Estados Unidos passaram a investir em outras indústrias, como a tecnologia. Não modernizaram a mineração na Pensilvânia. Mas a pá de cal, de verdade, veio com o crescimento de um país que a essa altura você já sabe qual é. A China investiu dinheiro estatal em mineradoras e hoje produz mais da metade de todo o aço do mundo. Mais do que os 20 países que vêm depois, juntos. Estados Unidos são o 4º, Brasil o 9º. A produção top de linha de aço chinês alimentou um boom da construção civil por lá. Mas é tanto aço que barateou o metal no mundo todo. Os Estados Unidos impuseram várias barreiras ao aço chinês. Mesmo assim, o impacto da baixa dos preços foi fortemente sentido aqui. Por exemplo, todo americano já ouviu falar na US Steel. No começo do século passado, era a empresa com maior valor de mercado no planeta. Mas com o declínio da mineração americana, aceitou ser vendida por uma empresa japonesa. O ex-presidente Joe Biden barrou a negociação nos últimos dias de mandato. Ele disse que a indústria vital do aço era uma prioridade de segurança nacional e que uma empresa como essa não podia passar para a mão de estrangeiros. No fundo, Biden sabia que isso feriria o americano na alma. Seria passar recibo do declínio acelerado dos Estados Unidos. Com as novas tarifas de 25% no aço e no alumínio, Donald Trump quer proteger e aumentar a produção interna. Quer que as empresas americanas comprem mais aço americano. O professor de economia da Escola de Minas do Colorado, Ian Lang, explica que o preço do aço aqui deve aumentar. E que Donald Trump quer que o preço aumente, para fazer com que as mineradoras ganhem mais dinheiro e tenham mais margem de manobra, com capital extra para buscar mais clientes e depois pegarem empréstimos para investirem em máquinas mais modernas e aumentar
e baratear a extração. Ele explica que os Estados Unidos têm no solo ferro o suficiente para produzir aço e bauxita para alumínio também, mas que isso não importa. O que importa é que seja economicamente viável fazer essa extração. Porque não adianta gastar mais dinheiro para fazer o aço do que para comprá-lo no mercado internacional. A pressão do setor é grande sobre Donald Trump. Mineradoras financiaram a campanha dele e o ajudaram a vencer as eleições, principalmente na Pensilvânia. Mas o plano do presidente pode sair pela culatra, porque com aço e alumínio mais caros, várias indústrias podem ser afetadas, encarecendo o custo de vida para a população, aumentando a inflação, exatamente o contrário do que Trump prometeu. O anúncio da taxação do aço brasileiro não interrompeu a sequência de valorização do real frente ao dólar. A cotação da moeda americana terminou a terça-feira em R$ 5,76. E o principal índice da Bolsa de Valores brasileira repetiu a alta de ontem, 0,76%. Além das exportações brasileiras de aço, a cobrança dessa taxa tem potencial para afetar outros setores da nossa indústria. O mercado ainda avalia o impacto de lidar com tarifas mais altas. Os Estados Unidos são o destino de quase a metade das exportações brasileiras de aço. E a barreira tarifária pode afetar empregos, investimentos e a cadeia produtiva. O aço é produzido a partir do minério de ferro. No alto forno das siderúrgicas, o minério reage com o carvão mineral, produzindo ferro gusa, que depois é transformado nas placas de aço. Há quase 70 tipos de aço diferentes, o Brasil exporta mais de 20 tipos, com aplicações muito específicas, desde embalagem de alimentos, até a indústria automotiva, até a indústria aérea. Não dá para simplificar um mercado como esse, e uma tarifa uniforme de 25% seguramente vai desarranjar muitas cadeias produtivas. Especialistas dizem que os efeitos não vão ser sentidos apenas na indústria brasileira. Com uma eventual redução na produção de aço no Brasil, o país vai comprar menos carvão americano. No ano passado, 45% do carvão importado pelo Brasil vieram dos Estados Unidos. Cerca de 1 bilhão e 400 milhões de dólares foram gastos com o produto. O professor da Universidade Federal de Uberlândia, Germano de Paula, diz que as medidas anunciadas pelo presidente americano comprometem setores ligados à indústria do aço. A siderúrgica brasileira terá dificuldade em substituir para novos mercados o que era enviado para os Estados Unidos. Isso gerará um efeito em cadeia ao longo da siderurgia, requerendo menor quantidade de insumos, como minério de ferro e carvão. Especialistas em comércio internacional afirmam que as medidas anunciadas por Donald Trump colocam em risco contratos de venda e transporte já firmados e podem comprometer a produção, o lucro e a capacidade de investimentos aqui no Brasil. Mas tudo depende dos próximos passos a serem adotados pelo governo americano e pelo governo brasileiro. A preocupação principal do setor é a dificuldade de se ajustar a uma medida drástica em pouco tempo. Isso resultará em maior ociosidade da indústria, menores lucros, menor capacidade de investimento. Pode ser a repetição de uma história conhecida. Em seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump também aumentou as tarifas de importação de aço e alumínio para proteger a indústria americana. Naquela época, os governos de Estados Unidos e do Brasil acabaram negociando um acordo e fixaram cotas de exportação. O embaixador José Alfredo Graça Lima, que atua como árbitro na Organização Mundial do Comércio, afirma que o aumento das tarifas tem impactos negativos tanto no Brasil como nos Estados Unidos e, por isso, considera provável a retomada das negociações. Talvez não necessariamente com o presidente, mas a nível técnico, para saber que maneira você pode não prejudicar o comércio, que constitua um avanço para os americanos e não constitua um prejuízo para o Brasil. O governo brasileiro ainda estuda como reagir às tarifas. A primeira manifestação do governo brasileiro hoje foi do ministro da Secretaria de Relações Institucionais. O presidente Lula tem
dito sempre, né, com muita clareza, outros países também, guerra comercial não faz bem para ninguém. O Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. Hoje, a Associação Brasileira do Alumínio afirmou que os efeitos imediatos para o Brasil serão sentidos primeiramente nas exportações e na dificuldade de acesso dos produtos brasileiros a esse mercado. E que está em diálogo com o governo brasileiro para compreender as implicações dessa medida e buscar soluções que amenizem os impactos e garantam um ambiente mais competitivo para a indústria brasileira do alumínio. O Instituto Aço Brasil lembrou que em 2018, no primeiro mandato de Donald Trump, o Brasil negociou um sistema de cotas para a exportação de aço para o mercado americano e que o setor está confiante em restabelecer o fluxo de produtos de aço para os Estados Unidos nas bases acordadas em 2018, por entender que a taxação de 25% sobre os produtos de aço brasileiros não será benéfica para nenhuma das partes. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, defendeu o diálogo para tentar reverter a decisão. Precisamos agora entender essa nova política, as novas demandas que estão fazendo com que essas decisões sejam tomadas e encontrar o caminho da solução. Esse processo todo sendo colocado numa mesa, uma discussão de alto nível, eu tenho certeza que vamos encontrar a solução mais adequada para preservar os principais interesses de ambos os lados, e das empresas americanas e das empresas brasileiras. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, conversou hoje por telefone com a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, sobre as medidas de Donald Trump. A pasta de Alckmin está reunindo as avaliações para levar ao presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica e o Itamaraty analisam os impactos e as reações dos outros países. Nós estamos acompanhando, primeiro sabendo a minúcia da decisão, segundo observando quais as implicações que isso vai ter, porque não é uma decisão contra o Brasil, não é uma coisa genérica para todo mundo, né? Observamos as reações do México, do Canadá, da China a esse respeito. Mas, enfim, a avaliação é de que medidas unilaterais desse tipo são contraproducentes para a melhoria da economia global. A economia global perde com isso, né? Com essa retração, com essa desglobalização que está acontecendo. A União Europeia e países vizinhos dos Estados Unidos criticaram as tarifas. Em Paris, por causa da cúpula de inteligência artificial, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que as tarifas são inaceitáveis e que a resposta canadense será firme e clara. O Canadá é o país que mais vende aço e alumínio para os Estados Unidos. No caso do alumínio, a produção canadense representa 80% das importações americanas. O México é o terceiro maior exportador de aço para os Estados Unidos, depois do Canadá e do Brasil. Mas o ministro da Economia, Marcelo Ebrard, apresentou números para mostrar que, no fim das contas, o México acaba comprando mais aço americano do que vende para o vizinho. Na última década, a União Europeia exportou, em média, 3 bilhões de dólares de aço para os Estados Unidos por ano. O comissário de comércio do bloco destacou ao Parlamento Europeu. Ao impor tarifas, os Estados Unidos estão taxando seus próprios cidadãos, aumentando os custos para os seus próprios negócios e alimentando a inflação. Mário Šefčovič também ressaltou que a medida pode pesar no comércio global. É um cenário de perda para todos. As duas maiores economias da União Europeia, a Alemanha e a França, destacaram que o bloco vai responder de forma unida. Ao parlamento alemão, o primeiro-ministro Olaf Scholz disse que vai ser assim, se os Estados Unidos não derem outra opção. Como o maior mercado do mundo, com 450 milhões de cidadãos, temos força para fazer isso. Espero, no entanto, que sejamos poupados desse caminho equivocado.
Guerras comerciais sempre custam prosperidade a ambos os lados, lembrou Scholz. Handelskriege kosten am Ende immer beide Seiten Wohlstand. Num comunicado, a presidente da Comissão Europeia lamentou profundamente a decisão dos Estados Unidos. Ursula von der Leyen disse que são tarifas injustificadas, impostos ruins para os negócios e piores para os consumidores. E prometeu contramedidas firmes e proporcionais. Mais tarde, numa reunião paralela ao evento sobre inteligência artificial, a presidente da Comissão Europeia conversou com o vice-presidente americano. J.D. Vance afirmou: o governo Trump deixou bem claro que nos importamos muito com a Europa. Von der Leyen respondeu que é preciso olhar com otimismo para as relações transatlânticas, com laços profundos e fortes. Como desatar os nós é que ainda não se sabe. O governo Trump barrou a entrada de um repórter da agência de notícias Associated Press no Salão Oval da Casa Branca. O motivo foi o fato de a agência se referir ao Golfo do México pelo nome que tem, Golfo do México. Um decreto do presidente americano renomeou o local que não pertence aos Estados Unidos como o Golfo da América. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acolheu a sugestão de Donald Trump e ameaçou retomar os ataques em Gaza se o grupo terrorista Hamas não libertar mais reféns. Em Washington, o presidente americano discutiu o futuro da região com outro líder do Oriente Médio. O rei Abdullah da Jordânia foi o primeiro líder árabe recebido por Donald Trump. Um dia antes, o presidente dos Estados Unidos tinha sugerido que poderia reter ajuda para a Jordânia e o Egito se eles não concordassem em acolher os palestinos da faixa de Gaza. A Jordânia já abriga cerca de 2 milhões de refugiados palestinos. Tanto o país quanto o Egito têm rejeitado a proposta de Trump de remover permanentemente todos os moradores do território palestino e levá-los para países da região. No Salão Oval, a primeira pergunta dos jornalistas foi sobre a ideia do presidente. Trump pediu que o próprio rei respondesse. Abdullah disse que há um plano em discussão entre os países árabes e que precisava esperar o Egito apresentar uma proposta. O rei então anunciou: acho que uma das coisas que podemos fazer imediatamente é levar 2.000 crianças com câncer ou muito doentes para a Jordânia o mais rápido possível. Trump afirmou que era um gesto bonito e que ele não tinha conhecimento disso. O presidente voltou atrás na retenção da ajuda. Eu não tenho que ameaçar com dinheiro. Acho que estamos acima disso. Questionado se pretende comprar Gaza, Trump respondeu: não vamos comprar nada, vamos possuí-la, vamos tomá-la, vamos mantê-la e vamos valorizá-la. O presidente falou em construir hotéis e empresas no território. Depois do encontro aqui na Casa Branca, o rei da Jordânia publicou nas redes sociais que reiterou a posição firme dele contra o deslocamento dos palestinos de Gaza. Ele defendeu a reconstrução do território sem tirar os palestinos de lá. Abdullah disse que essa é a posição árabe unificada e afirmou que resolver a crise humanitária deve ser a prioridade de todos. Hoje também Donald Trump insistiu no ultimato que deu ao grupo terrorista Hamas. Ontem o presidente americano disse que Gaza viraria um inferno se o Hamas não libertasse todos os reféns de uma só vez no fim de semana. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, repetiu a ameaça de Trump hoje. Declarou que vai retomar os confrontos em Gaza se o Hamas não soltar os reféns até o meio-dia de sábado. O Hamas adiou a libertação depois de acusar Israel de atirar contra palestinos e impedir a entrada de mais ajuda humanitária. Israel considerou a decisão dos terroristas uma violação do acordo de cessar-fogo. Representantes das maiores potências do planeta estão reunidos em Paris para debater um assunto delicado e urgente: a inteligência artificial. E essa reunião de cúpula deixou muito claras as divergências entre os participantes.
Essa revolução que a gente vive da inteligência artificial naturalmente mexe com muitos interesses, políticos e econômicos também. Pois nos últimos 2 dias, esses interesses todos desfilaram em Paris. Estavam lá representantes de 100 países e os diretores das maiores empresas do setor. Um deles, o executivo da OpenAI, criadora do ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial que responde às perguntas dos usuários como se fosse uma conversa. Ontem, um consórcio liderado pelo bilionário Elon Musk disse que ofereceu quase 100 bilhões de dólares para comprar a empresa. Musk é dono da rede social X, o antigo Twitter, e também chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. O executivo da OpenAI falou em Paris que a empresa não está à venda não, e que a tentativa de compra é ridícula. É a terceira reunião de cúpula dessa. O anfitrião da vez, o presidente francês Emmanuel Macron, falou que a inteligência artificial tem muito potencial para promover diálogo e progresso coletivo. A Índia também patrocinou o encontro. O país é referência em tecnologia. A União Europeia anunciou um total de 200 bilhões de euros em investimentos no setor, para reforçar a ambição do bloco. Ouço muitas vezes que a Europa está atrasada na corrida pela inteligência artificial, que Estados Unidos e China estão mais avançados. Discordo. Até porque essa corrida só está no começo. A liderança global está em disputa, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Tudo ia bem até a hora mais importante, o texto final. 2 peixes grandes não concordaram com o que estava escrito. Esse país aqui, o Reino Unido, e também os Estados Unidos não assinaram a declaração final. O documento pedia, em linhas gerais, uma inteligência artificial ética, segura e sustentável. Os britânicos argumentaram falta de clareza no texto. Já os americanos criticaram o que chamam de regulamentação excessiva. Quem disse isso foi o vice-presidente americano J.D. Vance. Ele falou que é preciso incentivar a inovação, não reprimi-la, e que os Estados Unidos pretendem continuar sendo a força dominante da inteligência artificial. Ele não participou da foto de encerramento. Hoje é o Dia Mundial da Internet Segura. No Brasil, crimes cometidos na rede motivam quase 200 denúncias por dia. O assunto nessa roda de conversa são os cuidados que crianças, jovens e adultos precisam ter quando acessam a internet. E como a gente faz isso com frequência? A gente entra no ônibus, está todo mundo mexendo no celular. Ninguém interage com ninguém. Ela está focada naquele mundo, naquele ambiente, porque ela acha que aquele ambiente é seguro. Essa atividade abriu o Dia da Internet Segura, uma campanha internacional que começou na União Europeia e hoje acontece em 180 países. Desde 2004, promove o uso seguro, ético e responsável da rede mundial de computadores. No Brasil, o evento é realizado pela SaferNet, que monitora crimes contra os direitos humanos no ambiente digital e aposta na educação dos jovens como forma de prevenção. Quando eles saem daqui, eles não se contentam em aprender uma dica e colocar em prática apenas isso, né? Eles querem também levar essa informação para um primo, para um irmão, para um parente, para um amigo e tornam-se, através dessas atividades, multiplicadores da cidadania digital, de uma internet mais segura e positiva. A Júlia é embaixadora da SaferNet e ajuda a alertar os jovens. Nós estamos vivendo na era da informação e a partir do momento que a gente conscientiza essas pessoas, a gente está colaborando para um espaço digital, offline e online, mais saudável para todo mundo. Hoje importa pouco quem a gente é, onde a gente mora, nem a nossa idade faz tanta diferença. Adultos, idosos, crianças, quase todos nós já começamos o dia checando as mensagens ou as redes sociais no celular, trabalhando ou navegando durante horas no computador. Essa conectividade faz parte da vida moderna. Mas quanto mais tempo nós passamos na internet, mais expostos nós ficamos aos crimes que são praticados na rede.
A Cifernet recebe denúncias de crimes, investiga os responsáveis e encaminha as informações para o Ministério Público Federal. Abuso e exploração sexual infantil, xenofobia, violência contra a mulher, racismo, intolerância religiosa, LGBTfobia e outros. No ano passado, foram mais de 68 mil registros novos no total. O recorde histórico foi em 2023, 101 mil. Mas a redução, segundo o presidente da ONG, não é uma boa notícia. É que estamos vendo menos crimes que acontecem com mais frequência. O que houve foi um aperfeiçoamento dos criminosos, da maneira com que eles compartilham conteúdo legal. Conteúdos que eram compartilhados mais abertamente em sites públicos, agora esses conteúdos estão sendo compartilhados e vendidos em grupos fechados, tanto de redes sociais, mas também de aplicativos de troca de mensagens. Nesses ambientes, eles estão proliferando e hoje existe uma verdadeira feira livre de compra e venda de material, principalmente de abuso sexual infantil. Marcos participou da programação do dia e já está pronto para ajudar a tornar a internet mais segura. A gente tem que entender que a internet não é terra sem lei. Quando nos depararmos assim com algum tipo de crime que ocorra dentro da internet, a gente deve denunciar para conseguir, levar isso para outras esferas, para a esfera judicial e tentar fazer com que esse tipo de crimes sejam punidos. A seguir, o 10º dia de calor extremo no Rio Grande do Sul. E o aumento da percepção de corrupção no Brasil. Começou hoje em Curitiba o júri popular do ex-policial penal Jorge Guaranho, que assassinou a tiros o guarda municipal e ex-tesoureiro do PT Marcelo Arruda em julho de 2022 em Foz do Iguaçu. Marcelo comemorava aniversário e o tema da festa eram o PT e Lula. O assassino se dizia apoiador de Jair Bolsonaro. Ele invadiu a festa atirando e acabou ferido porque Marcelo reagiu também com arma de fogo. Jorge Guaranho responde por homicídio duplamente qualificado. A polícia americana prendeu hoje Daniel Sikkema, acusado de mandar matar o ex-marido dele, o galerista Brent Sikkema, em janeiro do ano passado, no Rio. Daniel Sikkema foi acusado de ter contratado um matador de aluguel, o cubano Alejandro Triana Prevez, para cometer o crime na casa de Brent, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. A Justiça do Rio chegou a pedir que Daniel fosse deportado para responder pelo crime no Brasil. Pouco tempo depois, o caso começou a ser investigado pela polícia americana e pelo FBI. Se for condenado, Daniel pode enfrentar uma pena que varia da prisão perpétua à pena de morte. Nós não conseguimos contato com a defesa de Daniel Sikkema. A Polícia Federal fez hoje em Brasília uma operação contra fraude em licitações. A R7 Facilities usava documentos falsificados para obter benefícios fiscais e cobrar preços menores do que os concorrentes. O grupo tem dezenas de contratos com o governo federal, um deles de 9 milhões de reais para prestar serviços à Polícia Federal. O ex-deputado distrital pelo MDB, Carlos Tabanês, sócio da R7 Facilities, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A defesa da empresa não deu resposta à nossa tentativa de contato. A posição do Brasil piorou num relatório divulgado pela organização Transparência Internacional. Isso porque, entre os cidadãos ouvidos pela ONG, aumentou a sensação de que existe corrupção no país. O Brasil está na posição 107 entre 180 países, com apenas 34 pontos de 100 possíveis. É a pior posição do Brasil desde que o ranking foi criado há 12 anos. Nesse último levantamento, o Brasil perdeu 2 pontos e caiu 3 posições em relação a 2023. Países como Dinamarca, Finlândia e Singapura lideraram o ranking. São países onde a percepção de corrupção, que é avaliada por acadêmicos, juristas, empresários e especialistas de cada país, é bem menor. De acordo com a Transparência Internacional, entre os pontos negativos que pesaram no desempenho do Brasil, está o silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta anticorrupção.
Segundo a Organização Internacional, dos 465 discursos registrados no portal da Presidência da República entre 2023 e 2024, Lula citou corrupção em apenas 15 ocasiões. O relatório aponta ainda falta de transparência e condições de controle social adequadas no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, como informações sobre a execução física e financeira dos investimentos do programa, além dos critérios de seleção e de inclusão de projeto. A Transparência Internacional analisou a percepção de corrupção na gestão das estatais. Citou como exemplo a Petrobras. De acordo com o relatório, existe a percepção de crescente ingerência política na Petrobras, reforçada por acordos e investimentos questionados pelo corpo técnico e por indicação para o Conselho de Administração em alegada violação à lei das estatais. O relatório também critica as reiteradas negativas do governo atual a pedidos de acesso à informação, sob justificativa questionável de conterem dados pessoais, incluindo casos envolvendo pessoas da alta cúpula do governo. A organização ressalta que, no passado, o presidente Lula foi um crítico recorrente dos sigilos impostos pelo governo de Jair Bolsonaro a documentos oficiais. Outro ponto negativo apontado pelo relatório é a falta de transparência nas emendas parlamentares. O documento cita, por exemplo, a persistência da corrupção no Departamento Nacional de Obras contra Secas, envolvendo políticos do Centrão e desvios de emendas parlamentares, o que teria prejudicado os projetos para amenizar os efeitos da seca na região do semiárido. O relatório também cita os arquivamentos e anulações em série determinadas pelo STF de casos de macrocorrupção, decorrentes da anulação de provas produzidas pelo acordo de leniência do Grupo Odebrecht, firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Ainda de acordo com o documento, o ano passado foi mais um a consolidar no Brasil esta trajetória de captura do Estado, de cada vez mais difícil reversão. As evidências de que entramos no estágio avançado deste fenômeno já estão se tornando claras. A presença cada vez maior e explícita do crime organizado nas instituições de Estado. Para o diretor da Transparência Internacional, essa situação é grave e existe um risco à democracia. Esse nível de corrupção sistêmica, ele é uma ameaça real e permanente à democracia no nosso país. Na verdade, o que hoje nós estamos vendo é um estágio avançado de captura do Estado. E um grande fenômeno que nos preocupa muito é a presença cada vez maior do crime organizado nas instituições de Estado. Isso é um fenômeno do aumento da corrupção, porque o crime organizado vai de mãos dadas com a corrupção. Em nota, a Controladoria Geral da União afirmou que os países que combatem corrupção podem ser penalizados no índice de percepção da corrupção, uma vez que a exposição de casos em investigações impacta negativamente a percepção sobre o problema. O combate à corrupção não pode ser tratado como um fator negativo para a avaliação de um país. Ainda segundo a CGU, o índice se baseia em pesquisas com grupos específicos, como empresários, e não representa a percepção geral da população. O Brasil ampliou sua transparência com melhorias no portal da transparência, avançou na rastreabilidade de emendas parlamentares e lançou o Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027, com 260 ações estratégicas. Além disso, a CGU bateu recorde de operações contra a corrupção em 2024, totalizando 47 ações. A Petrobras declarou que tem um sistema de governança corporativa robusto, que todas as decisões são tomadas de forma técnica, prevenindo influência indevida e assegurando a aprovação de projetos com previsão de retorno econômico. As assessorias da Câmara e do Senado declararam que não se manifestam sobre pesquisas e estudos. Nós não tivemos retorno do Supremo Tribunal Federal nem do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Desde que o Brasil adotou o real como a moeda nacional, nunca houve uma inflação tão baixa num mês de janeiro, 0,16%. O custo de habitação caiu e colaborou muito nesse resultado. Mas, em 12 meses, o IPCA acumula 4,56%, acima do teto da meta do Banco Central. O Rio Grande do Sul completou hoje 10 dias de calor extremo.
O estado é o epicentro do calor no Brasil. No ranking das mais altas temperaturas registradas no país hoje, as 14 cidades mais quentes são gaúchas. O calor prolongado aumenta o risco de incêndios. Em Quaraí, na fronteira do Brasil com o Uruguai, já foram 6 em fevereiro. O fogo destruiu propriedades. Neste sítio, restou apenas a casa onde mora o produtor rural. Tem que estar sempre atento nisso aí, porque ocorre um incêndio e tem que estar preparado. Só neste mês, o fogo consumiu 2.500 hectares. Os incêndios não ocorrem apenas nas áreas rurais, atingem também as áreas urbanas. Aqui, por exemplo, as chamas só não trouxeram mais danos porque moradores e equipes de combate ao fogo agiram rapidamente. Todo mundo com mangueira, com balde d'água, com o que dava para ajudar, e eu acho que foi o que fez com que a gente passasse por isso sem nenhuma casa foi atingida, né? A estiagem também secou poços artesianos. Em Santa Maria, mais de 700 famílias do interior estão recebendo água de caminhões-pipa. Com açudes secos, agricultores contam as perdas nas lavouras de soja. Se voltar a chuva regular, a tendência é amenizar um pouco essas perdas, até 50%, 45%, né? Mas tudo depende da chuva e que essa umidade volte, né, para a soja se recompor. Esta tarde, para alívio dos produtores, choveu na região central do estado e o tempo também virou em Quaraí. Nesta terça-feira, a Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o recurso do governo do estado e as aulas na rede estadual vão recomeçar depois de amanhã. Em Porto Alegre fez quase 40 graus, mais um recorde de calor na capital gaúcha este ano. Na Ceasa, trabalhadores ganharam banhos de mangueira. E para quem precisou andar na rua, o jeito foi improvisar. Mas só assim, meu filho, ó. Não tem como, só assim. Ah, Deus o livre, que sufoco. Que sufoco. A Eliana vai contar pra gente como fica esse calorão amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Amanhã a onda de calor se espalha. No Rio Grande do Sul, fica restrita ao norte do estado. Em Santa Catarina, atinge quase todas as regiões e pega também o Paraná. No sudeste, nenhum estado escapa. No centro-oeste, passa por Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e Goiás quase inteiro. No norte, pelo sul do Tocantins. No nordeste, por parte da Bahia, do Piauí e de Pernambuco. Em laranja, temperaturas de 3 a 5 graus mais altas do que o normal para o mês. Em vermelho, mais de 5 graus acima da média. Fica assim até o dia 21. Nesta quarta-feira, o calor mais intenso é esperado no Rio de Janeiro. Hoje, o Rio teve máxima de 35 graus e meio, com sensação de 39. A maior temperatura do ano foi de 38,7 em 22 de janeiro. Neste momento, a cidade está no nível de calor 3, quando os termômetros variam de 36 a 40 graus por 3 dias seguidos. Segundo o Centro de Operações e Resiliência, o risco para a saúde começa a aumentar. Amanhã, máximas de 38 graus na capital do Rio, 36 em Niterói, 35 em Xerém e 34 em Paraty e Saquarema. O índice ultravioleta pode chegar ao extremo onde o mapa está roxo. Mesma condição de grande parte do país. Níveis mais baixos em amarelo e verde, onde está chovendo mais. Caso de Brasília e Palmas, com 28 graus. Goiânia, Fortaleza, São Luís, Rio Branco e Porto Velho, com 29. E Manaus, com 30. As capitais mais quentes depois do Rio, São Paulo e Florianópolis, com 34 graus e possibilidade de pancadas de chuva que podem ser fortes. Aliás, só nesta faixa há expectativa de sol o dia todo. Em quase todo o país tem possibilidade de chover. E a chuva aperta um pouco de Aracaju a João Pessoa. Há risco de temporal do litoral do Ceará ao nordeste do Pará, no norte do Amapá, de Santarém a Manaus, do Acre ao oeste de Mato Grosso, no sul catarinense e gaúcho e em Porto Alegre. A capital gaúcha e Porto Velho devem ser as mais chuvosas, com 70 e 50 milímetros, seguidas de Manaus, Rio Branco, São Luís e Fortaleza. Renata e Bonner. Haja resiliência, hein, Eliana? Obrigada, até amanhã. A seguir, a maior medalhista olímpica brasileira volta a treinar com a seleção. O Festival The Town anunciou hoje as atrações de um dos palcos da edição de setembro. O palco São Paulo Square está de volta com jazz em destaque.
Presenças confirmadas de Stacey Bryan, Kamasi Washington, Snarky Puppy e o fenômeno Jacob Collier. Tem ainda os veteranos Alaide Costa e o saxofonista Léo Gandelman. E o trombonista Joab Reis, que se apresentou no Rock in Rio do ano passado. A segunda edição do festival será de 6 a 14 de setembro. A venda de ingressos começa na semana que vem, dia 20 de fevereiro. A maior medalhista olímpica brasileira voltou a treinar com a seleção para o próximo ciclo de competições. Leve e solta, Rebeca Andrade decidiu curtir a vida depois de decolar nas Olimpíadas de Paris no ano passado. Experimentou outros esportes, como torcedora, como atleta, nesse caso, bem amadora. Estou fazendo tênis também, sabe? Que é um esporte muito difícil, gente. Queria deixar isso claro para vocês. Ó, eu tiro meu chapéu para todos os tenistas, porque socorro! Então, 2025 chegou. Nesta semana, a Rebeca voltou a treinar com a seleção brasileira. Mas já tinha retornado à rotina de treinos no início do ano para aprimorar principalmente a parte física. Um trabalho extenuante para se manter como uma das melhores ginastas do planeta. Neste ano, ela terá competições importantes pela frente, mas a prioridade é cuidar do corpo. Ela já passou por 3 cirurgias no joelho entre 2015 e 2020. E nos últimos anos conviveu com muitas dores. O importante é fazer essa recuperação e a volta gradativa. Esse primeiro semestre não temos pretensão de competição nenhuma. Eu vou estar aqui dentro do ginásio treinando, né, fazendo muita físio, fazendo a parte de musculação para eu me fortalecer, para então quando a gente começar a fazer aquela ginástica mais forte, né, com mais exigências, meu corpo não sinta tantas dores. E aí sim, no segundo semestre nós temos aí tem umas Copas do Mundo e um Campeonato Mundial. Nesta nova fase, Rebeca vai priorizar a qualidade, não a quantidade. Não vai mais competir no solo por causa do desgaste físico. Justamente o aparelho em que conquistou a medalha de ouro em Paris. Nas 2 últimas Olimpíadas, Rebeca somou 6 pódios e se tornou a maior medalhista da história do Brasil entre homens e mulheres. Eu pretendo saltar, eu pretendo fazer paralela, acho que trave é uma coisa que dá para conversar, acho que só o solo mesmo que é uma decisão mais firme mesmo, porque vai ser importante eu dar essa segurada aí. Quando estiver pronta para voar novamente, Rebeca vai deixar todo mundo sonhando com o Andrade, um movimento de altíssima dificuldade no solo que a ginasta criou, mas não executou em nenhuma competição, ainda é inédito. São basicamente 3 piruetas em torno de si. Quem sabe daqui a 3 anos, nas Olimpíadas de Los Angeles. Eu gostaria muito de já ter apresentado, mas eu acho que eu nunca vou deixar de treinar. E se eu estiver me sentindo bem, eu vou fazer. Ela continua voando. No entanto, a Rebeca deste ano é muito pé no chão. Cuidando muito de cada passo que a gente dá, de cada planejamento, de cada dia, para eu conseguir chegar a melhor que eu puder, né? Está voando. Você assiste agora a Mania de Você. Depois tem Noite de Paredão no BBB, na sequência o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.